Boa tarde, Celita. Boa tarde, Amadeu. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Bom te ver, viu, de novo. Bom te ver de novo. Olha, muito obrigado aí por separar seu tempo para participar aqui dos casos de sucesso. Eu sei que você tem o tempo de mãe, de mulher, de executiva, então é um tempo bastante precioso aí na sua agenda. Muito obrigado. Não, que isso, que isso. Eu acho que qualquer interação que a gente possa fazer, ela é super bem-vinda, né? Então, estou aqui bem de coração aberto mesmo. Não, muito obrigado. Eu espero que as pessoas estejam vendo esse depoimento, possam se encontrar também, achar uma coisa que seja boa para ela e a gente esteja contribuindo, né? Compartilhar é contribuir. Com certeza, é isso mesmo. Então tá bom. Nós vamos fazer uma entrevista simples. Eu tenho algumas perguntas aqui de base de Uhum, roteiro, mas o depoimento é seu, a gente pode falar e seguir conforme você quiser. Eu tá. gostaria que você primeiro fizesse a sua apresentação. Se apresente quem você é, onde você está, como é que tá? Então, tá bom. Bom, eu sou a Celita, eu tenho 37 anos, sou casada, tenho uma filha, moro em São Paulo, sou paranaense de raiz mesmo, lá do interiorzão do Paraná, e eu Eita. trabalho, e eu trabalho nas lojas Renner SA, eu sou gerente de RH aqui. Uhum. Bem legal. A sua atuação, quando a gente trabalhou, estava em São Paulo. Continua em São Paulo? Olha, até que eu esqueci de falar uma coisa. Eu estou em São Paulo, eu resido em São Paulo, mas a regional com a qual eu atuo não fica em São Paulo. Sou responsável por uma que a gente chama de uma regional, né? Uma grande regional que são todos os estados do Rio de Janeiro e Minas para cima. E também sou responsável pela Argentina e pelo Uruguai dentro da operação de gestão de pessoas das lojas Renner. Essa parte é novidade. Ela é novidade, essa Então vamos parte falar final. sobre ela. Essa Antes parte eu aí, antes era só São Paulo, agora estendeu um pocão mais. essa vai ser a cereja do bolo da nossa É, conversa, tá bom? tá. Vamos começar do começo. O que foi que fez você procurar o coaching? O que você estava passando? Qual era a necessidade? O que foi o estalo, assim, para você procurar um processo de coaching? É para falar a verdade? É, de preferência. Fui eu, meu marido, não, brincadeira. Foi uma, na verdade foi, né? Foi o meu marido Ah, Nicolas que me indicou. Na verdade, ele assim, você tem que fazer, tem que fazer. Eu falei, não, tá bom, vamos. Mas era uma coisa que eu já tinha vontade de procurar, né? Um apoio, uma ajuda, alguém que pudesse me ajudar a abrir alguns caminhos, que pudesse me ajudar a pensar maneiras diferentes dentro de um contexto que eu estava que eu me encontrava naquele momento. Que eu me lembro, foi em 2018, final, meio para o final, né? De tem um ano 2018. mais ou menos, é um ano e meio por aí. Isso, exatamente. É, tá, aliás, eu vou pôr aqui em cima, para quem estiver vendo, a entrevista do marido dela, para quem quiser. E deixa eu te falar um negócio, Celita. Isso que aconteceu com você, eu tenho a grata surpresa de dizer que acontece muito, tá? Que legal, que É, eu legal. faço, eu faço coach com uma pessoa, ela fala, não, agora que você me colocou nessa situação, que agora eu estou com outro, outro programa, você vai ter que fazer com a minha mulher ou com a minha esposa, isso aí é normal. Então tá bom, achei que eu tava, né, diferente, mas Não, não. já estou. Mas ele falou tanto de você, e ele falava tanto durante o processo dele, que eu falei, gente, eu tenho que conhecer esse homem, não é possível. Eu tenho que saber quem é Deu essa esse pessoa interesse. milagrosa. Bom, pelo menos você deve ter visto alguma mudança nele. Você fala assim, bom, se ele está Sim. mudando, o que será que esse cara está fazendo, né? Exatamente. E foram mudanças assim muito visíveis, assim, muito no Sim. processo de amadurecimento dele, tanto na vida pessoal, quanto na Uhum. vida profissional, assim, era muito claro, assim, cada vez que ele vinha, algumas coisas que ele debatia, a maneira que ele olha hoje para a vida, para as coisas, para as situações, ela já é bem diferente mesmo. Eu acho que eu também, até depois, enfim, né, do meu processo de coaching, tudo, eu posso dizer que eu olho para os problemas e para as situações de uma outra maneira. Muito legal. Então vamos falar disso.
Você teve uma recomendação forte, você viu uma transformação do seu lado, dentro da sua casa, no seu marido. Isso te deu uma curiosidade, você viu as necessidades que algumas coisas você estava passando, e você falou, vou lá conferir, É isso certo? aí, Como isso foi o mesmo. processo? Como é que você descreve o processo? Assim, começo, meio e fim? O que você achou? Bom, eu gostei do processo, eu achei que ele foi bem estruturado e bem organizado, e para mim isso Uhum. fazia bastante sentido para a época, porque eu comecei o processo porque eu não estava me encontrando, assim, eu não, Uma tanto... pergunta aí, uma Oi, pode pergunta falar. aí. Essa sua necessidade, não estava me encontrando, é que eu dei um pulado aqui no meu roteiro. Essa sua necessidade, antes de você fazer o processo, você colocaria isso 0, não atendida, 10, super atendida, em que grau estava? É, eu estava numa situação em que eu não conseguia, assim, eu estava assim, tá, será que eu estou fazendo o que eu gosto? Será que eu estou na empresa que eu deveria estar? Será que eu estou dentro, até com um casamento com uma pessoa que eu deveria estar? Estava meio confusa, assim. Então, num nível de, assim, mas não porque eu não gostava, mas assim, de questionar se os interesses eram interesses realmente comuns, e claro, muito também afetado pelas coisas que estavam acontecendo no meu trabalho. Então, assim, eu Uhum. estava num grau em que eu realmente precisava de um apoio, de alguém que conseguisse me ajudar a olhar por outros ângulos. Certo. Era isso que estava acontecendo. De 0 a 10, quanto estava a sua satisfação sobre o seu rendimento com isso? Como você estava Estava tipo lidando? eu estava bem baixo. Entre um e dois, assim. 1 e 2. Isso. Sendo, Estava sendo legal, sendo otimista. sendo bastante otimista, assim, entre um e dois, porque eu me puxo, tá? Então, assim, a régua tem que ser alta. Então, assim, coloquei Ah, entre um e dois. E aí bom, enfim, né? Eu tive essa sim. indicação, comecei a fazer o processo, nós fizemos algumas sessões. Eu acho que uma coisa bem legal é que as sessões elas foram muito. Não tinha nada assim, tipo, vamos ter que ir nesse caminho, a direção é essa, né, porque aí também não ia rolar comigo. E não, era uma É. coisa bastante aberta. De repente, se numa sessão a gente, claro, tinha uma continuidade de trabalho, que eu acho que isso é bem importante, e é o que ajuda a gente realmente a observar um progresso, mas ao mesmo tempo, se de repente no meio do caminho aparecesse alguma outra coisa que, a gente precisa falar sobre isso, precisa tratar, precisa olhar, também tinha esse espaço para a gente olhar, entender, e você fez muitas provocações do tipo, tá, o que que você quer fazer com isso? Como é que você vê isso? Aham. Onde que isso te atinge? E aí faz com que a gente saia da zona de conforto, porque é muito mais legal, é muito mais legal você Aham. botar a culpa no outro, né? É muito mais legal você colocar, é mais fácil você achar que o problema ou a solução está no outro. E Aham. essa Aham. solução, essa resposta, ela está na gente em algum lugar. E aí tem que fazer um Exatamente. esforcinho, né, das partes, né, e muito da minha parte, de buscar tudo isso. Eu me lembro que você me fez até uma indicação de um livro do efeito gatilho, e eu li o Aham. livro, e aquele livro também começou a falar assim, verdade. Tanto é que eu indiquei ele para várias pessoas que trabalham Aham. comigo, tudo, e as pessoas gostaram bastante do livro, É porque um livro era... fundamental, é. É, Comportamental, fundamental. exatamente, porque a ideia era justamente entender de onde que vinham o porquê que eu faço determinadas coisas, entender de onde eles vêm, para, a partir daquele momento, buscar essas possíveis soluções, essas possíveis respostas. Aham. É legal você pontuar isso, porque eu tô reforçando essa questão do método de coach que eu estou aplicando, né? Que como eu falo, tem sempre 3 partes. A primeira parte são essas questões que você falou, que apareceu, que são as prioridades, que está trazendo que a gente precisa ver isso, que são as prioridades do seu dia a dia, do processo, né? Como você está correndo. A segunda é a questão de rever valores, missão, propósito, o que eu estou fazendo aqui, qual que é o meu papel. E a terceira é a questão de PNL. Nós vimos um pouco de crenças e tudo. Eu me Uhum. lembro que na época você estava concluindo uma transição de carreira, né? Você tinha saído de uma empresa onde você estava numa situação controlada e você tinha aceitado um desafio para vir para
para lojas Renner. Você podia me falar dessa situação que você se encontrava? Sim. Bom, conta porque não é segredo nem dentro da empresa, tá? Assim, dentro Espero das que não, pessoas. senão eu vou começar a cortar aqui o vídeo. Não, até para minha chefia, tudo, e para algumas pessoas mais próximas, né? Eu saí de uma empresa em que eu tinha uma estabilidade, tinha uma segurança e muita credibilidade naquilo que eu fazia, mas eu não enxergava muita oportunidade de crescimento. E eu fui para uma Uhum. outra empresa em que eu sabia que tinha oportunidade de crescimento e tinha muitas possibilidades de aprendizagem, assim, de participar de palestras, cursos, tinha muita provocação nesse sentido. Só que eu acabei passando por um choque cultural muito, muito, muito grande. E que mexeu com alguns valores, mexeu com coisas que eu realmente acreditava, será que eu estou no lugar certo? Será que vale a pena passar por tudo isso, agora eu não posso voltar atrás, porque eu já saí da outra, ou será que tem outras empresas que, de repente, são mais... que trabalham com um processo de cultura diferente, menos burocráticas, talvez, empresas em que a gente tenha mais liberdade de fazer determinadas coisas. Então, Sim. eram questões muito fortes, e que em muitos momentos eu parava para pensar assim, eu acho que eu estou no lugar errado, a empresa não me entende, as pessoas não me entendem, e elas não me acolhem, e elas não gostam de mim. Então, A visão foi estava assim no que eu... outro, né? Estava no outro. Exatamente, foi muito assim, né? Ninguém gosta, as pessoas não gostam, estou tentando, estou fazendo o meu máximo, parece que ninguém enxerga, enfim. E eu acho que, e aí, enfim, todo o trabalho foi feito, aliás, uma boa parte do trabalho ele foi feito em cima disso. Então, de olhar novamente quais eram as crenças que permeavam tudo isso, Sim, me quais são os lembro valores que muito. eu tenho, né? Que eu não vou abrir mão, independente de eu estar na empresa X, Y, Z, não importa. E quais são as coisas que dentro dessas empresas que realmente eu me identificava. E assim, fazendo muito rápido para o momento atual, hoje eu vejo, você vê como o negócio é louco, né? Os meus valores não mudaram, nem os valores da empresa, mas hoje eu me encontro dentro desses valores. Hoje eu me encontro dentro dessa cultura e eu gosto dela. Só que faltava calibrar algumas coisas ali no meio que eu Calibrar, precisava. critérios, calibração, calibragem. Exatamente. E muitas coisas que eram de como eu estava vendo o que estava acontecendo. E Aham. não. Eu mudei o óculos. Eu coloquei um outro óculos e vou mudando, tá? Porque já mudei de Sim, quando a porque gente as coisas. fazia. É o que eu digo, Exatamente. a gente quando começa a olhar para dentro, né? Porque eu digo que a transformação que a gente está buscando fora, ela começa na gente. Se você tem a capacidade de olhar para dentro e se transformar, as coisas em volta, a forma como você vê, né, a troca de óculos, você ganha essa capacidade de passar a ver as coisas Uhum, de outra forma e starta o que eu chamo de processo de melhoria contínua. Você trocou um óculos, melhorou um pouco, mas os desafios vão mudando, as coisas vão mudando, mas eu posso continuar, eu tenho mais material, mais ferramenta para trocar de óculos e ampliar isto, né? Essa visão uhum, do que vai acontecer. uhum. E o mais, assim, o legal, não o mais legal, mas o legal é que as pessoas também começaram a observar essas mudanças. E Aham. essa mudança de comportamento, de fala, de discurso também, ficou muito visível. E as pessoas vinham me falar: nossa, parece que você está diferente, parece que não sei o que é. Em casa também, sabe? Eu ia perguntar, e o maridão? Ele também, quando eu falo que tadinho, né? Não é que a gente estava pior, mas assim, eu acho que a gente também começou a alinhar discursos e coisas que a gente não estava vendo que eram tão comuns e que no fim Uhum, eram muito comuns, muito próximas. A gente tem uhum, sonhos uhum. muito parecidos, tem ideias, até coisas futuras assim que a gente quer fazer que estão bastante alinhadas, né? Óbvio, é casamento, então sempre tem uns BOs aí no meio, mas Claro, sim, né? São é, duas pessoas em evolução. exatamente, mas posso dizer que a gente conseguiu evoluir bastante, e eu pessoalmente também. E me conta uma coisa, eu estou vendo os frutos que você está citando, que é essa capacidade de trocar de lente, essa melhor visualização no que eu posso fazer para melhorar o meu exterior e tudo. Mas comenta um pouco sobre essa coisa aí de Argentina, Uruguai, como é que foi isso?
Tá. Assim que a gente terminou, a gente estava mais ou menos no final ali do nosso processo, eu sabia que a empresa ela ia iniciar uma operação fora do Brasil. Sim. Aí eu falei, bom, o Nicolas, né, ele é argentino, tudo, eu falei, a operação era lá, eu falei, eu vou avisar ali que se precisarem de ajuda, alguma coisa, né, vamos apoiar a empresa, coração aberto. E me candidatei a dar esse apoio. E aí, enfim, fui escolhida, né, entre o grupo, enfim, o time para fazer esse apoio lá. E no fim eu fiquei responsável por iniciar toda essa operação dentro da área de pessoas lá Aham. na Argentina. Então eu praticamente me desloquei para lá, assim, fiz várias viagens, foram muitos momentos ali, e momentos que eu tive que redescobrir a empresa, redescobrir caminhos, conheci áreas e pessoas dentro da empresa que eu não sabia, e foi aí que também foi abrindo, porque Aham. até algumas coisas que eu acreditava que a empresa fazia ou era, mudaram a partir desse momento. Então eu Sei. concluí toda essa inauguração dessas lojas que nós temos fora do Brasil, dessa operação fora. E aí, há quase um ano, que foi no dia 1º de novembro do ano passado, eu fui promovida. Então, eu saí da função que eu tinha Epa. anteriormente, né, e Passou por um assumi. período, o pessoal te observando. Exatamente, exatamente. E foi, enfim, né? Então fui promovida, foi aí que eu assumi, né, esses dois grandes blocos que eu comentei, né? Hoje eu tenho sob minha responsabilidade indireta mais ou menos 8.000 colaboradores, eu tinha mais Uau, ou menos parabéns. uns 300 antes, agora está aí em torno de 8.000. E eu sei que assim, foi um trabalho muito árduo, assim, muita dedicação, mas eu sei que essa promoção ela veio também porque essa mudança interna aconteceu. Eu tenho Muito certeza legal. que se eu não tivesse começado tudo isso, talvez eu não sei, não estaria na empresa, estaria, sei lá, desanimada. Então eu acho que tudo isso me ajudou a conseguir essa promoção. Tanto é que eu até te mandei uma mensagenzinha na época, porque eu acho que você fez parte realmente desse processo, dessa conquista, porque Obrigado. foi realmente uma conquista. Mas parabéns para você, que o processo é do coaching. São Obrigada. vocês que fazem o processo, eu só vou atrás com perguntas. Mas essas perguntas que são as poderosas, são elas que Eu sei. ajudam a que a gente consiga, né, buscar essas. Olá! Opa, Oi peraí, filhinho. lá! Espera um pouquinho, tá? A mamãe tá falando aqui. Olá! Então vamos lá. Às vezes acontece. Esse é o home office. Agora juntou os três papéis. Já tinha a executiva, tinha a mulher, agora juntou a mãe. Exatamente. Exatamente. E eu ouso dizer que eu também sou uma mãe melhor hoje, Ah, que né? legal saber. É, é, não sei, assim, até o olhar para ela, eu quero que ela seja uma boa pessoa, uma boa profissional. Então, hoje eu faço, inclusive para ela, mais perguntas. Ah, olha, Exatamente, até para ela. ah, Para minha equipe, para mim, hoje, fazer perguntas faz parte da minha rotina. Leio sobre isso. Estou terminando de ler o livro A Pergunta Mais Bonita. Então, assim, justamente para trazer mais insumos para que eu possa apoiar outras pessoas também a passarem por esse processo de crescimento, seja profissional quanto pessoal. pelo que você está falando, parece que abriu um caminho nesse setor, né? As perguntas, as pessoas, motivar dentro do que você faz como gestora. Exatamente. Hoje eu tenho diretamente aí sobre minha gerência 8 coordenadoras, e o meu desafio com elas é um desafio de desenvolvimento, né? Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. A gente tem, obviamente, aí toda uma questão de entrega de resultados, tudo, mas eu sei que se eu desenvolvê-las, o resultado vem. Exatamente. Um líder só cresce ao gerar novos líderes. Com certeza. E esse é o Senão, meu objetivo. não tem como crescer. É isso aí. Muito bem. Eu tenho só mais duas perguntinhas. Eu não te falei que era rápido a entrevista? Ai, tá The Flash, tô adorando. Vamos lá. Hoje, depois de passar desse processo todo, você nesse novo cargo agora aumentou de 300 para 8.000, está com coordenadoras, líderes sendo formadas aí debaixo da sua gestão. Se você der um flashback para trás, como é que está aquela nota 1 e 2 em relação ao que você evoluiu?
Como eu falei, minha régua é alta, né? Então eu tô ali no 9, mais ou menos, Tá porque eu acho que bom. eu acho que ainda tenho coisas que eu posso fazer para melhorar. Mas sabe uma outra coisa que eu aprendi? E aí também, claro, estou fazendo leituras, estou fazendo meditação, faço outras coisas também para o meu desenvolvimento e meu autoconhecimento. Sim, E também aprendi que eu preciso acreditar em mim, sabe? E mais em mim mesma. sim, E sim. ter a certeza de que o que eu estou fazendo é o melhor. E eu sempre faço o melhor, sempre entrego o melhor que eu posso, assim, independente de qual é a situação. Então, por isso que hoje eu atribuo uma nota 9. Hoje eu já me reconheço muito mais, hoje eu estou feliz, hoje eu estou numa empresa que eu sei que me reconhece, né, e que viu eu passar por momentos lá embaixo mesmo, né, Aham, de cara aham. feia, de tipo, esse lugar aqui não é para mim, e vejo que a empresa me deu essa oportunidade, abriu essas portas para que eu tenha essa oportunidade, estou abraçando e tenho certeza que eu tenho mais possibilidades aqui, se eu quiser continuar aqui também. Eu me lembro agora que, sobre abrir as portas e essa empresa está me abraçando, que havia uma questão sobre a comunicação dos seus resultados. Você lembra disso que a gente falou? Eu falava, você tem um punhado de resultado, como é que você está comunicando isso? Lembra? Lembro, é verdade. Isso foi uma coisa que foi um meio que um divisor também, porque é, fica aqui, filhinha. Porque eu tinha os resultados, mas não era tão. Eu tava com bastante dificuldade de mostrar isso e mostrar de uma maneira positiva, né? Que eu não sentisse que eu estava assim, tipo, me achando, e que as pessoas precisavam também saber. E Sim, isso você sabe que hoje isso é uma das coisas que eu mais falo para as pessoas, sabia? Que elas precisam mostrar, que elas precisam aparecer, que aquilo que a gente faz bem tem que tem que aparecer. E a tem que nossa empresa ela aparecer, né? preza isso. Foi difícil, porque olha que louco, né? Eu achava que as pessoas tinham que me reconhecer pelo que eu estava fazendo. Elas tinham que ir lá e descobrir seus Independente. resultados e já ver. Exatamente. Exatamente. Eu achava que as pessoas elas que tinham que ir lá e buscar. Tá, viu? Aham, Parabéns, viu, Celita? É o que eu comecei a fazer. Não, se eu estou fazendo, então mostro. Então, aham, aham. Eu nas lembro reuniões que bem. eu tinha com o grupo, com as chefias, eu aproveitei para mostrar. E as pessoas começaram a me procurar cada vez mais, começaram a me inserir cada vez mais em projetos, em outros grupos também. Acho que isso foi bastante positivo mesmo. Muito legal. Eu terminei minhas perguntas. Você queria adicionar alguma coisa antes de eu ir para a última? Acho que não. Vamos lá. Vamos à última. Imagina alguém que está assistindo aqui em dúvida se precisa de um processo de coaching ou se precisa de um processo de coaching agora. O que você teria para dizer para essa pessoa? Eu acho que todas as pessoas desse planeta precisam passar por um processo de coaching. Todas. Porque às vezes a gente pensa que a gente já está muito bem, ou que tá tudo do jeito que tá, manter esse status quo vale. Só que sempre dá para a gente fazer alguma coisa diferente. E eu nem quero dizer que assim a gente está sempre ruim e pode melhorar, mas a gente pode se sentir muito melhor com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente entrega, com a pessoa que a gente é. Eu acho que, para mim, o processo de coaching ele foi extremamente valioso, valioso mesmo. Tanto é que eu indiquei para outras Yes, pessoas. muito bem. Não foi? Teve um colega meu que ele perguntou, eu falei, vai lá, faz o coaching porque vale a pena. Então, acho que é um crescimento. Óbvio que as pessoas elas precisam ter uma maturidade de entender que assim não é de uma hora para outra, existe uma dedicação, existe você tem que estar muito aberto, É um porque dá vontade. processo. Exatamente. Tem hora que dá vontade de sair correndo, tem hora que dá vontade de chorar, tem hora que dá vontade de bater na pessoa que está ali fazendo pergunta. Ué, a realidade é essa. Só que assim, mesmo naqueles dias em que eu saí assim, ai, hoje não foi o meu melhor dia. Depois eu parava para analisar, sabe, o que eu poderia ter feito diferente, como que eu poderia ter contribuído para mim mesmo. Não é para Ah, você, é para mim, era para mim. é seu, né? O processo é seu. Muito legal. É isso aí. Olha, muito obrigado pelo seu tempo, tá? E obrigado por dividir ele com a tua filha. Vai ser sugênis esse depoimento.
Ô, E, Senhor. e muito obrigado. Fique bem. Um grande abraço, um grande beijo para você. Eu que agradeço. Obrigada, Amadeu. Obrigada pela Tá. oportunidade. Obrigado você pelo depoimento, Celita. Tchau.